Paz do Pai e do Messias, o Emanuel, a todos, como está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Irmãos e irmãs, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar para vocês a respeito da Bíblia, né? Que muitas pessoas me dizem, eu tenho medo de ler. Eu já ouvi muito isso, não pode ler a Bíblia, porque o livro Bíblia, quem lê vai enlouquecer. Daí eu digo assim para vocês, meus irmãos, não é que vocês vão enlouquecer se vocês lerem o livro Bíblia, tá? Mas é que se vocês lerem o livro Bíblia, vocês vão descobrir a verdade. Vocês vão descobrir a quem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Saul, Salomão serviram por uma terra prometida. E quando vocês lerem aquilo que o Messias veio fazer, revelando o evangelho do reino, vocês vão entender o que a gente está falando. Então, assim, meus irmãos, enquanto vocês estiverem sendo guiados pelos guias cegos, pelo mundo, pela religião, vocês não vão entender o que a gente está falando, por crerem na mentira montada pelo mundo. Tá bom, meus irmãos? Então, eu aconselho vocês o seguinte, irmãos. Eu aconselho vocês a abrirem a Bíblia e lerem ela e entenderem o seguinte, meus irmãos. O que o nosso irmão mais velho, o Messias, que veio do reino, habitou em carne e sangue, veio fazer, foi revelar a verdade para nós. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, e tudo que ele nos ensinou e nos mostrou nos leva ao reino e à salvação, à vida eterna, ao qual no princípio nós fomos criados pelo nosso Pai, não para que morrêssemos, irmãos, e tudo que aconteceu incorreu na morte pela desobediência de Eva, mas quem fez a Eva desobedecer? Tá escrito lá, irmãos. Então eu digo assim para vocês, meus irmãos, quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão entender o porquê eles dizem que não pode ser lido. E aí vocês vão descobrir que todos aqueles que foram ricos, prósperos, reis, foram ricos, prósperos e reis porque eles serviram aos anjos caídos pelo melhor do mundo, irmãos. E é isso que nós estamos tentando mostrar para vocês. Porque o Messias, ele veio o mais humilde possível. Os profetas, os apóstolos e todos eles foram mortos por revelar a verdade para nós. E quando a gente descobre que aquele povo ao qual as pessoas dizem que é um povo santo matou para obter aquela terra, dizem para nós os pastores, os guias cegos, mas naquele tempo podia matar. Meus irmãos, a lei foi dada pelo nosso Pai através de Moisés para que ele passasse para nós, que são os 10 mandamentos, a lei ao qual os profetas, o Messias e os apóstolos cumpriram. Então, irmãos, percebam: amor ao Pai e ao próximo. Quem ama não mata, não rouba e não destrói. Se o Messias tivesse cumprido a lei de Moisés, que é olho por olho e dente por dente, a lei ao qual Moisés apresentou pelo Senhor da terra ao qual ele serviu, que são 613 preceitos, o Messias teria apedrejado a mulher adúltera. Mas ele disse: vá e não peques mais, e disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Meus irmãos, nós somos falhos e pecadores. A gente erra, irmãos, às vezes a gente fala coisas que não deveria, mas se a gente tem humildade, a gente reconhece e a gente volta atrás. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas estão em busca, meus irmãos, da prosperidade, da riqueza. Às vezes eu escuto pessoas falando para mim que acham que para entrar no reino, para obter a salvação, é por ter riquezas, é por ser próspero nesse mundo. Mas percebam, meus irmãos, os profetas, o Messias e os apóstolos não foram ricos, foram humildes, repartiram e ajudaram as pessoas. O Messias disse que para agradar ao Pai,
ajudando o órfão, a viúva e o estrangeiro, meus irmãos. Então, se o que o Messias praticou é o contrário do que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Saul, Salomão, Davi praticaram, percebam a quem esses homens ouviram. Se ninguém viu ao Pai, só aqueles que vieram do reino anunciar o Pai para nós. E os que vieram do reino foram mortos pelos maus lavradores. Então tá na hora, meus irmãos, de vocês entenderem que os anjos caídos estão aqui desde o princípio enganando, oferecendo o mundo, as riquezas, a prosperidade. E não se esqueçam, quando o Messias ele andava durante o período que ele veio aqui trazer o evangelho, antes dele ser morto pelos fariseus e saduceus, como está em Mateus 23, que o nosso próprio Messias ele mostra quem matou os profetas, e em Atos 7, percebam, meus irmãos, enquanto ele estava professando e fazendo a obra do nosso Pai, para revelar o Pai para nós, ele multiplicou, ele curou, ele ressuscitou. E hoje o que a gente vê ser prometido nas religiões, meus irmãos? Milagres, cura. Eles prometem ensino, eles prometem serviço. Meus irmãos, é uma bagunça. Por isso que eu digo para vocês. Percebam, Adão viveu 900 anos e morreu de velhice. Meus irmãos, a gente não vive, às vezes não chega a 100 anos. Só que a gente vive e a base de doenças, né? Eu digo isso, meus irmãos, porque eu às vezes tenho dor de cabeça. Eu sou um ser humano, eu me gripo, às vezes eu fico de cama, então a gente fica doente. Às vezes é obrigado a ir no hospital. Então eu digo assim, meus irmãos, quem criou as doenças, já que Adão viveu tantos anos? E nós não fomos feitos para morrer, não se esqueçam. O pecado que incorreu na desobediência, que veio a surgir a morte, foi a desobediência de Eva no paraíso, ao qual a serpente, o dragão, enganou ela com astúcia, usando a própria palavra. Percebam, tudo que está acontecendo hoje com nós é culpa dos anjos caídos. Apocalipse 12 revela lá o proceder dos anjos. O dragão, com a cauda, arrastou 1/3 dos anjos. Então, entendam, irmãos, o que a gente está tentando passar para vocês, tá bom? Então, assim, meus irmãos, se nós não fomos feitos para morrer e pela desobediência incorreu em morte, da onde surgiram as doenças, irmãos? Já que Adão viveu 900 anos, eu não sei se Noé viveu 200 e pouco, 300 anos. Mas eu digo assim para vocês, meus irmãos. Não foi porque o tempo foi passando e eles foram vivendo menos. Não, meus irmãos. Foi por causa das doenças. E percebam, aonde a gente vê as doenças na Bíblia surgindo. A gente vê isso em Jó e a gente vê isso no Egito. Então percebam, meus irmãos, as pragas são as doenças. Tá na hora de vocês entenderem da onde vêm as doenças e quem jogou elas em nós. Nós não fomos feitos, meus irmãos, para morrer. Mas pela desobediência, como eu falei, incorreu em morte. E por que eles não querem, meus irmãos, que vocês descubram o que a gente está falando para vocês? Que vocês não leem a Bíblia, que vocês sigam sendo induzidos por eles, lendo versículos isolados e crendo mais em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Saul, Salomão, e deixando de seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o Messias, o Emanuel. Ele teve um nome quando andou nessa terra, e o nome dele não foi Jesus Cristo, porque a letra J só veio existir em 1515. Então eu digo assim para vocês, meus irmãos, o nome Jesus Cristo saiu da Igreja Católica. Vocês têm que começar a pesquisar. Busquem a informação na própria Bíblia. Às vezes tem Bíblias que tem índice, tem
mostra no final como ela foi montada, como eles montaram ela. Percebam, meus irmãos, está na hora de vocês buscarem, abrir a Bíblia e ler. Parar de deixar ela aberta no Salmo 91 e ler aquilo que o Messias veio fazer, para ver se vocês realmente estão seguindo o caminho, a verdade e a vida. Porque ele foi posto no madeiro, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele não está morto. Leiam João 10. Ele recebeu esse mandamento do Pai. Ele voltou, meus irmãos, para o reino do nosso Pai. Então não adianta eu dizer, ele está aqui. Olha, ele está na Deus e Amor, ele está na Assembleia, ele está na Católica, ele está na Umbanda. Não, meus irmãos. Ele mesmo disse que diriam que ele estaria ali, ou lá, ou no deserto, ou dentro da casa. Não creiam nisso. Ele está no reino, aguardando para voltar para nos buscar. Dos 4 cantos. Não haverá arrebatamento, meus irmãos. Então percebam, breve a besta irá sentar e começará o seu reinado, meus irmãos. Não se esqueçam, breve os 4 anjos vão soltar os 4 ventos. E o primeiro cavaleiro que sai é Azazel, o cavaleiro branco que sai vencendo para vencer, como está em Apocalipse, é Azazel. Percebam, ninguém vai sair daqui vaporizado, meus irmãos, ou vai só ficar a roupa e o corpo vai puf. Não, meus irmãos. Eu tô fazendo isso também, meus irmãos, porque eles estão fazendo agora essa novela do Apocalipse. E eu tenho filhos e eles olharam aquilo e disseram, nossa, como as pessoas conseguem acreditar nisso? Percebam, meus irmãos, as crianças chegam a chorar por pena desses que estão sendo enganados. Porque não está escrito que haverá arrebatamento, meus irmãos. Ninguém vai sair daqui sumido, vaporizado. Vão sair com as suas próprias pernas, meus irmãos. E só ficarão aqui aqueles que não acreditam no Pai, que não sabem que o amor não tem parte com a morte, que não há glória na morte. Muitos agora também acompanhando a novela dos 10 mandamentos, veem glória naquilo que Moisés fez, no derramamento de praga, fogo. Percebam por que aconteceu tudo aquilo, meus irmãos. Tudo aquilo aconteceu por uma terra prometida. O nosso Pai enviou os profetas, o Messias e os apóstolos para anunciar o reino para nós e a salvação, a vida eterna. E para nos mostrar e revelar as potestades, os anjos caídos, que estão sendo adorados e servidos pelas pessoas. A Babilônia, a morada dos demônios, as religiões, todas, porque o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, como está em Atos 7, Atos 17, Isaías 66. Leiam Apocalipse 18, versículo 4, está escrito, sai dela, povo meu. E aonde essas pessoas estão? Dentro da Babilônia, da religião. Meus irmãos, do judaísmo saiu o catolicismo, do catolicismo saiu o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, todas as religiões que vocês possam imaginar que nós temos nesse mundo, saíram todos do judaísmo. Percebam, no tempo do Egito eles já adoravam vários deuses. E do Egito saiu o povo do dragão, o Senhor da terra. Porque o nosso Pai não faz acepção de pessoas. Então tá na hora de vocês lerem. Se pelos frutos vocês não estão reconhecendo os espinhos e os abrolhos e aqueles que produzem o amor, percebam, meus irmãos, como uma árvore boa vai produzir espinhos e abrolhos. Como eu vou chegar aqui para vocês e vou oferecer um lugar ao qual já tem pessoas lá e vou dizer para vocês obterem aquilo, vocês têm que matar aquelas pessoas.
E tudo que é deles é de vocês agora. Percebam, meus irmãos. Se tudo aqui foi criado pelo nosso Pai e foi posto lá desde o princípio em sujeição a nós, quem se apoderou do que é nosso? Percebam. Desde a vida, que era para nós ter uma vida plena, não era para existir a morte, a todas as coisas que foram postas em sujeições a nós pelo nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Percebam. Quem está aí desde o princípio enganando? Lembrem do que aconteceu com Caim e Abel. Tá na hora de vocês despertarem para a verdade, porque breve a besta se assentará. E quando ela começar a reinar, meus irmãos, ela vai oferecer as coisas boas desse mundo. A falsa paz. Percebam? E em meio à tribulação, meus irmãos, para poder se salvar, porque não quis ver antes e não quis ir para o lugar preparado de Apocalipse 12, Isaías 35. Percebam, irmãos, há um lugar preparado. Nós estamos chamando vocês, não haverá arrebatamento. E se ficar perante a tribulação, meus irmãos, terão que pagar com as suas próprias vidas. Porque dificilmente, meus irmãos, conseguirão chegar até as duas testemunhas que vertem o azeite e conseguirem se salvar. Pois já tiveram ouvido a verdade e rejeitaram a verdade antes. E aí, perante a tribulação, vai ter que pagar com a vida, meus irmãos, porque dificilmente os anjos caídos vão deixar que as pessoas busquem o arrependimento e a salvação. Vai ser muito difícil, meus irmãos. Então não deixem de crer na verdade. Lembrem, o caminho, a verdade e a vida, o Messias. E como está em Apocalipse, meus irmãos, ele recebeu um novo nome que nós vamos conhecer quando encontrarmos com ele. Mas nunca se esqueçam, o nome ao qual ele teve quando andou nessa terra para trazer o evangelho do reino foi Emanuel, que é o Pai conosco. Emanuel não é um título. Isaías 7,14. Mateus 1,23. Esses homens deram as suas vidas para testificar a verdade. Mas os adúlteros que adulteraram, trocando a verdade pela mentira, terão a sua paga, como está em Apocalipse. Leiam, irmãos, o Apocalipse 21,8, Apocalipse 22,15. Pois está muito próximo, meus irmãos. A cada dia que passa, nós estamos vendo que o cenário para a besta surgir está sendo preparado a passos largos. Então, um forte abraço a todos, meus irmãos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam, para descobrir a verdade, tem que ler o livro Bíblia e não carregar ele embaixo do braço. Leiam enquanto é tempo. Porque a verdade, ela veio ao mundo. E esse que veio trazer a verdade, morreu, mas ressuscitou. Não está morto, não precisa que ninguém ocupe o seu lugar. Ele é o único pastor que, por amor, trouxe a verdade para nós. Paz, meus irmãos.